Uma poderosa palavra de Deus ao seu coração. Josué capítulo 6, o versículo 20 diz assim, assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda força. As muralhas ruíram e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si a tomaram. Louvado seja Deus. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel, um povo que viveu pelo menos 430 anos como escravo no Egito. Só que Deus, olhando para o seu povo ali, Deus decidiu tirar o povo, arrancar o povo daquela vida de escravidão e levar para a terra de Canaã. Com grandes milagres, grandes manifestações de milagre, Deus tirou o povo dali, fez eles atravessar o Mar Vermelho. Esse povo caminhou pelo menos 40 anos pelo deserto. Durante esses 40 anos tiveram muitos momentos difíceis, muitas adversidades, mas em todo esse período Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca deixou o povo na mão. E agora, depois de 40 anos de luta, depois de 40 anos de peleja, esse povo está diante da terra a qual eles lutaram por elas. Só que havia um problema. A Bíblia diz que a cidade inteira era cercada por muralhas. E não era muro qualquer. Segundo a história, aqueles muros eram pelo menos 9 metros de altura por 6 de largura. Havia guaritas em cima daqueles muros e a cidade toda era cercada por guardas. Então, na força humana era impossível aquele povo entrar naquela cidade. Eu imagino que diante daquela situação o povo acaba se frustrando. Meu Deus, a gente lutou tanto, pelejou tanto, para entrar nessa terra, só que agora estamos diante da muralha, é impossível. E eu acredito que naquele momento eles tiveram um pouco de frustração. E aí eu trago uma reflexão para nossas vidas nessa manhã. Quantas vezes a gente está diante de uma conquista, diante de uma bênção, de uma vitória, a qual a gente lutou por ela, a gente se esforçou, a gente pelejou, a gente deu a vida para conquistar aquilo ali. Só que agora você está a um passo de tomar posse daquilo que você lutou e você se depara com as muralhas. E aí eu trago uma reflexão para nossas vidas. As muralhas são necessárias em nossas vidas. Pastor, por que as muralhas são necessárias? Primeiro, as muralhas são necessárias para nos trazer ensinamento que irá nos posicionar, que irá nos fazer crescer, desenvolver. Veja quantas lutas, quantas adversidades, quantos momentos tão terríveis você teve que enfrentar na sua vida. Mas em todas essas adversidades, Deus te fez vencedor. Deus te fez vencer. E hoje você olha para trás e você diz, meu Deus, eu aprendi tanto diante daquela luta, diante daquela adversidade. Então as muralhas são necessárias na nossa vida para nos posicionar, para nos fazer ter atitude diferente, para nos fazer crescer, amadurecer. Se não for as muralhas na nossa vida, a gente nunca vai mudar o nosso posicionamento, a gente não vai desenvolver, a gente não vai crescer. Então Deus permite as muralhas na nossa vida para a gente crescer, desenvolver, amadurecer. Louvado seja Deus. Segundo ponto, por que as muralhas são necessárias na nossa vida? Bom, as muralhas são necessárias em nossas vidas para elevar o nosso nível de fé. Às vezes Deus permite algumas situações em nossas vidas, situações difíceis, para aumentar a nossa fé. Aquele povo, eles viram agir sobrenatural de Deus, destruindo aquelas muralhas. E para quem viu Deus agindo e destruindo aquelas muralhas, quando eles entraram na terra da promessa, eles tiveram que deparar com gigantes, eles tiveram que guerrear com gigantes. Só que para quem viu Deus agindo na vida deles e destruindo aquelas muralhas, então os gigantes para eles era fichinha, o gigante para eles era nada. Então às vezes Deus permite situações difíceis na nossa vida para aumentar o nosso nível de fé. E aí, quando Deus nos der a vitória e aparecer uma outra situações, você vai lembrar do que Deus fez lá atrás na sua vida e você vai ter fé para vencer qualquer adversidade na sua vida. Louvado seja Deus. Então as muralhas são necessárias para nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, e as muralhas são necessárias para aumentar o nosso nível de fé. Pastor, mas eu preciso vencer as muralhas. Eu estou tão perto de alcançar a minha bênção, mas a muralha
Eu estou diante das muralhas, eu preciso vencer as muralhas. O que eu faço para vencer as muralhas? Bom, vamos lá. Primeiro, se eu quero vencer as muralhas, eu preciso decidir que diante das muralhas eu não vou abrir a minha boca para murmurar, para reclamar. Porque tem pessoas que quando estão diante das muralhas, elas esquecem do Deus que elas têm, do Deus que elas servem, do Deus que pode agir de forma poderosa, sobrenatural na sua vida. E elas começam a murmurar, começam a reclamar. A Bíblia diz que naquele tempo, muitos deixaram de entrar na terra da promessa por causa da murmuração. A murmuração, ela nos impede de tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então decida diante das muralhas não abrir a sua boca para murmurar. Não importa o tamanho dessas muralhas, não importa o tamanho desse problema, decide em seu coração, diante dessa dificuldade, eu não vou murmurar, eu não vou abrir a minha boca para reclamar. A primeira ordem de Deus para aquele povo foi: Josué, diga ao povo, faça silêncio. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que aprender a agir em silêncio. Em silêncio, se não for para agradecer a Deus, se não for para honrar o nome do Senhor, fique de boca fechada, porque murmurando, reclamando, você não vai ver o agir sobrenatural de Deus diante dessa situação. Decida não murmurar. O segundo ponto que nós aprendemos aqui: se eu quero vencer as muralhas, eu preciso decidir que eu não vou abrir mão da presença de Deus na minha vida. Queridos, não tem como a gente vencer a guerra, não tem como a gente vencer as adversidades, os problemas da vida, sem a presença de Deus. Conheço muitas pessoas que têm lutado sozinha, têm enfrentado os problemas sozinho, e aí passa anos e anos e a pessoa não consegue sair do lugar, a pessoa não consegue desenvolver, a pessoa não consegue conquistar. Por quê? Porque ela está lutando sozinho. Ei, se você quer vencer as muralhas, decida não abrir mão da presença de Deus na sua vida. Deus falou para aquele povo através de Josué: Josué, chame o sacerdote e chame também a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Então, para eles vencer aquelas muralhas, a presença de Deus teve que ir na frente deles. Decida não abrir mão da presença de Deus, porque é com a presença de Deus que a gente vai vencer. As muralhas já são grandes demais. Se você for lutar sozinho, você vai só se machucar, você vai se arrebentar, você vai se frustrar, vai se decepcionar e não vai conquistar. Mas com a presença de Deus é diferente. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.